Olá, turma! Tudo bem? Hoje a gente vai aprender como escrever corretamente uma equação química. Então, a gente sabe que numa reação, a massa total ela sempre se conserva. Esse é o princípio da lei de Lavoisier, que diz o quê? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ele diz o seguinte, que numa equação química, todo mundo que eu tenho do lado desta seta, do lado de cá, também tem que ter do lado de cá. Porque eu não posso perder ninguém no caminho e também não posso acrescentar ninguém no caminho. Quem começou é o mesmo que termina. E aí a gente vai ver que nós temos uns números aqui, ó. O 1, que normalmente ele não aparece, tá? Mas eu tenho esse índice 2, o índice 1 e o índice, esse número 2. O que significam estes números? Estes números são chamados coeficientes da equação. Então, todos eles são um coeficiente. Eles são usados para a gente ajustar o número de átomos de cada elemento. Então, por isso a gente chama de coeficientes. A gente tem que usar esses coeficientes para ajustar a nossa equação. E quando ela está ajustada, é porque eu tenho o mesmo número de átomos aqui e o mesmo número de átomos aqui. Então, vamos lá. Esses índices, eles me dizem quanto eu tenho de moléculas de cada lado da minha equação, em cada componente. Então, olha só, eu tenho aqui, se o meu índice é 2, eu tenho 2 moléculas de H2. Se o meu índice é 1, eu tenho uma molécula de oxigênio. Então, eu digo o seguinte, que 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Então, é isso que está acontecendo aqui. Eu tenho uma molécula de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, formando ou produzindo 2 moléculas de água. Agora pensa assim, ó. Uma molécula de hidrogênio, aqui o hidrogênio é diatômico, então eu preciso de 2 átomos de hidrogênio para uma molécula. Então, cada molécula é formada de 2 hidrogênios. Se eu tenho 2 moléculas, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Uma molécula, 2 moléculas, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Uma molécula de O2, então o oxigênio também é diatômico, e ele precisa de 2 moléculas, 2 átomos de oxigênio para uma molécula. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu estou formando 2 moléculas de H2O. Então, uma molécula, eu tenho hidrogênio, hidrogênio e um oxigênio. Para 2, então eu vou ter mais um hidrogênio, hidrogênio e um oxigênio. 2 moléculas. 1, 2, 3, 4. 4 átomos de hidrogênio. 1, 2 átomos de oxigênio. É a mesma coisa que eu pegar esse 2, multiplicar por esse, né, do hidrogênio, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e o 2 multiplicar por um átomo de oxigênio. Percebam que eu tenho 4 átomos de hidrogênio, formei 4 átomos. Aqui, formado, veio os 4 átomos para cá. Os 2 átomos de hidrogênio aqui como reagente, 2 átomos de oxigênio aqui como produto. Ninguém se perdeu, ninguém foi criado. Então, esta minha equação, ela está obedecendo à lei de Lavoisier. E quando ela obedece à lei de Lavoisier, eu digo que a minha equação está balanceada. Então, quando a gente fala em balancear uma equação, eu estou falando em ajustar os átomos que eu tenho no meu reagente com os átomos que eu tenho
no meu produto. E para isso eu uso os meus coeficientes de equação. Esses coeficientes, eles também estão relacionados à quantidade de mol da espécie participante. Isso significa o quê? Se eu pegar a molécula e multiplicar por 6 vezes 10 na 23, que é o número de Avogadro, eu vou ter 2 mols de hidrogênio. A mesma coisa com essa molécula. Se eu multiplicar pelo número de Avogadro, eu vou ter 1 mol de oxigênio, que estão produzindo aqui também 6 vezes 10 na 23, estão produzindo 2 mols de água. Ah, mas eu não estou multiplicando, não tem que multiplicar isso aqui por 2? Não, porque eu não estou calculando a quantidade de átomos que eu tenho em 2 mols. Eu só estou transformando essa molécula, fazendo uma relação. As moléculas, elas também representam 2 mols de hidrogênio. Uma molécula de oxigênio também representa 1 mol de oxigênio. Bom, sabendo o que é isso, qual é essa relação entre o mol, número de átomos e moléculas, a gente começa agora a fazer a estequiometria das nossas reações químicas e o balanceamento dessas reações. Complicou? Não, você vai ver no exercício que é bem fácil, bem simples. Acompanhe no próximo vídeo.